Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Olha só, geografia aí, ó, praticamente estamos começando aí, está na reta final, olha só. Galera, mas sempre a dica do professor Jorge, sempre ficar sempre light, sempre tranquilo, ok? Tranquilidade, serenidade. Pegue as informações mais importantes da sua vida, faça um filtro e escolha só as coisas boas. Não fique tendencioso e levando o seu pensamento a coisas negativas, ok? Positividade sempre, beleza? Serenidade e o mais importante, sempre busque aumentar o seu nível de inteligência emocional, ok? O professor Jorge não é um especialista nessa área, no entanto, eu sei que é necessário a gente ter isso, beleza? Inteligência emocional que passa pela questão da psicologia e tal, então algumas coisas você pode pesquisar na própria internet para buscar essa tranquilidade e fugir, se afastar da ansiedade. Olha só que legal. Beleza? Então, a cada dia busque ser uma pessoa melhor do que foi ontem. Beleza? Tá aí, vamos dizer assim, que esse foi o pensamento do dia do professor Jorginho. Beleza, galera? Agora eu mando um abraço para você, em qualquer lugar do estado de Rondônia, meus queridos alunos, juventude aí da mediação tecnológica. Um abraço aí forte da equipe de geografia. Professores presenciais aí que estão em todos os rincões, nos quilombolas, lá nas áreas ribeirinhas, nos sítios, nas fazendas, nas áreas indígenas, enfim, qualquer lugar que você esteja, vamos juntos para mais uma aula de geografia. Beleza? Então, vamos lá, meu diretor, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá diretamente para a nossa aula 46, hein, galera? Olha só. Estamos aí indo para uma reta final. Galera, nós vamos falar hoje sobre a questão da camada de ozônio. Camada de ozônio que é muito importante para o nosso planeta, ok? E sobre o aquecimento global. E esse aquecimento global, eu não vou apenas tratar ele de uma forma a querer lhe falar dos efeitos, tal. Não é só isso. Mas também demonstrar como que está a relação desse efeito, né, desse aquecimento global em relação aos países. Países, quem são os maiores? Quem é que mais contribui para que isso esteja acontecendo? Beleza? Também isso é importante a gente saber e para você levar para a sua prova. Beleza? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender a atmosfera. Você sabia que essa atmosfera do nosso planeta Terra é maravilhoso, né? Olha só, você vai andar a cavalo, você pega a sua bicicleta, você pega a sua moto, enfim, está na zona rural, pega a sua voadeira, sua canoa e vai passear. Aí você pega aquele ar, aquela brisa, aquele sol batendo em você, olha só que coisa maravilhosa, né? Mas nem sempre foi assim. Essa condição dessa natureza maravilhosa, dessa atmosfera que a gente tem, não é assim em todo lugar do mundo. Tem lugares que estão bem difíceis de fazer esse tipo de passeio. E detalhe, não é só isso. Nosso planeta hoje, há milhões de anos, ele deu essa condição para que houvesse essa vida no planeta. Mas a atmosfera terrestre nem sempre foi assim. Tivemos uma época, há bilhões de anos atrás, digamos mais ou menos uns 4 bilhões de anos atrás, o planeta Terra ele era rochoso e tinha muitos vulcões, então era muito, muito tóxico a atmosfera terrestre. Nada conseguiria viver aqui. Então foi necessário bilhões de anos para nós termos a atmosfera como ela é hoje. Essa maravilha que dá sentido à vida nesse planeta, ok? Pode ter NASA, pode ter cientistas,
pode ter os melhores telescópios do mundo pesquisando o universo em busca de algum lugar que pelo menos se pareça com o planeta Terra, mas ainda não encontraram. Pense nisso. Fica aí a dica do professor Jorge. Você está diante de um planeta maravilhoso que não temos a condição de estar em nenhum outro lugar do universo. Por mais que tenha aí uns sonhadores falando, barará e bororô, vamos para Marte, não sei o quê, vamos para a Lua. Meu amigo, é preservar o que a gente tem. Essa que é a chave do sucesso da humanidade, será esse, preservar o que a gente tem. Ok? Então, fica a dica aí, preservar o que a gente tem. Beleza? A natureza como ela é, esse mundo maravilhoso. Por exemplo, como você acha que seria o seu corpo se você saísse da atmosfera terrestre, do jeito que eu estou aqui, ó, sem uma camisa simples e a pele exposta? A radiação solar seria um absurdo. Seria um absurdo. Nós pegaríamos câncer. Então, aqui a gente já pega, imagine se a gente tivesse uma irradiação do sol direto na pele. Seria um absurdo. Então, para você ver, até isso nós temos no nosso planeta, que é uma proteção que faz com que essa luz do sol toque na gente e não prejudique tanto. Olha só como tudo é perfeito na natureza. Beleza, então, o que nós estamos fazendo da nossa natureza, né? Fica aí a grande reflexão da nossa aula. O que estamos fazendo com a nossa natureza? A natureza na forma de mares, na forma de rios, lagos, garapés, florestas abundantes, verdejantes e lindas como a nossa querida Amazônia, né? E, obviamente, que a gente tem que fazer a nossa parte sempre, beleza? Sempre. Vamos lá no quadro, meu diretor. Chega de dar aula de reflexão filosófica e vamos... Eu aproveito para mandar um abraço para o nosso querido professor Elião, que é fera aí na filosofia. Então, ó, nós temos essa camada de ozônio que está na estratosferas entre 15 e 35 quilômetros de altitude, cerca de 10 quilômetros de espessura. A camada de ozônio tem a função de proteger a superfície terrestre dos nocivos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Pronto, acabei de falar sobre isso e é o nosso primeiro slide. Olha aqui o ser humano. Então, essa camada de ozônio vai nos proteger. Vou botar aqui em preto, ó. Digamos que está bem aqui a camada de ozônio. Opa, tá aqui, ó. Pronto. Então, esses raios ultravioletas vão perder muito da sua força ao chegar à crosta terrestre e atingir o homem. Vai ser um efeito bem menor do que se não tivesse ela, ok? Na sua condição natural, a camada de ozônio, ela vai filtrar entre 70% e 90% da radiação ultravioleta, protegendo ecossistemas naturais, sobretudo as plantas e os fitoplânctons que vivem nas águas oceânicas, assim também como a nossa saúde humana. Lá nos idos anos 70, pesquisas detectaram que a camada de ozônio estava sendo destruída. Como assim? Estava aparecendo várias falhas ou rarefação, principalmente sobre a Antártida. Estudos posteriores concluíram que a destruição da camada de ozônio estava associada à emissão de certos gases industriais, em especial os clorofluorcarbonos, os famosos CF6. Então, olha aí mais uma vez a imagem, né, da camada de ozônio, que é a troposfera, 11 quilômetros de altura, de altitude, CFC saindo da Terra, e olha só quem era o principal caneta preta.
Beleza. Quem era a principal a ser atingida? A Antártida. Então, a camada de ozônio ela foi detectada como sendo perdida, principalmente na década de 70. Então, quem era o responsável? As indústrias que faziam objetos com clorofluorcarbonetos, ok? E onde é que estão esses CF6? Sprays, aerossóis, geladeiras, aparelho de ar-condicionado, equipamentos contra incêndios e solventes. Então, galera, isso aqui, ó, pessoal coloca aí no braço para não ter um mau cheiro, né? Ah, esse professor, a gente usa. Pois é, então isso era gravíssimo. As geladeiras também eram colocados esses materiais químicos. E, obviamente, que por estar ligado diretamente à geladeira, ar-condicionado, poluía o ar com esse CF6, beleza? A situação antes descrita nos estudos da década de 60 se agravou quando, lá nos anos 80, os cientistas ingleses descobriram uma redução de 40% da camada de ozônio sobre a Antártida. Então, olha só. Então, a gente realmente estava aí numa situação delicada com a questão do buraco de ozônio no planeta Terra. Isso ia dar um problema absurdo para a gente, hein? Só que, como a gente já sabia, os cientistas, toda a comunidade internacional, os países viram que isso aí realmente seria seríssimo se a gente não conseguisse conter, fizeram algumas medidas, tomaram algumas decisões interessantes para reduzir a emissão de CF6, ok? Teve o Protocolo de Montreal, assinado por diversos países em 1987. Montreal é no Canadá. E que ficou estabelecida a interrupção da produção de produtos com CF6 em sua composição. E os CF6 foram substituídos pelos HCF6, hidroclorofluorcarbonetos, que atualmente são usados em geladeiras e é menos poluente. Boa notícia! Segundo o relatório divulgado em 1º de dezembro de 2009 pelo Comitê Científico da Antártica, o buraco da camada de ozônio continua regredindo. Regredindo, não é aumentando, está regredindo. Então, podemos dizer que Protocolo de Montreal, o Protocolo de Montreal, que foi assinado por diversos países, lá em 1987, teve um efeito muito positivo, ok? Os CF6 foram substituídos, tiraram ele e colocaram o HCF6, ok? E que a gente tem resultados que regrediram essa destruição da camada de ozônio, beleza? Então, olhem aí, para a gente ter aí a noção, né, de que a gente... tá até aqui, né, o ano de 2019, a gente vê que realmente está havendo cada vez mais essa regressão do tamanho, que era muito grande do buraco na camada de ozônio, beleza? Quais seriam as consequências se isso aqui crescesse cada vez mais? Imaginem. Qual o problema seria? Imagine isso aqui crescesse de forma que não fosse possível parar, se continuar só aumentando. Obviamente, aumentaria a questão do efeito estufa, nós teríamos problemas maiores com câncer de pele, haveria o degelo nas áreas polares, ou seja, sabemos que as calotas polares são águas que estão congeladas, e se elas derreterem, vai aumentar o nível dos oceanos. Aumentando o nível dos oceanos, vai deixar de existir muitas cidades litorâneas mundo afora, ok? Outra consequência seria, obviamente, a mudança climática. Então,
Agora, já que nós vimos quais seriam as consequências e vimos também que essa camada de ozônio está sendo reposta, está se regenerando, digamos assim, né? Isso é uma excelente notícia para o meio ambiente, ok? Então, principal efeito que deu origem a essa melhoria. Protocolo de Montreal, não percam isso de linha de raciocínio. O Protocolo de Montreal, que foi no Canadá em 1987, mandou parar de fazer produtos que tinham CF6 e substituiu pelos HCF6, que são hidroclorofluorcarbonetos, que são, vou colocar aqui de vermelho, menos poluentes. Beleza? Vamos lá. E o efeito estufa? Professor, o efeito estufa, professor, ele é um fenômeno atmosférico natural? Sim, ele é natural. Responsável pela manutenção da vida na Terra. Se não tivesse o efeito estufa, não era possível ter vida na Terra, ok? Sem a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de menos 18 graus, o que impossibilitaria o desenvolvimento dos seres vivos. Então, nosso planeta seria muito gelado, ok? Então, quando se fala em efeito estufa, coloque aí na sua mente. Não podemos ver só pelo lado pejorativo. Professor, o que é pejorativo? Só pelo sentido ruim da coisa. O efeito estufa, ele é necessário. Ele é necessário, ele acontece de uma forma natural. É através desse efeito estufa que a gente consegue dar e fazer a manutenção da vida no planeta, ok? As temperaturas mais altas possibilitaram haver vida, ok? Lembra que eu iniciei a aula falando da questão atmosférica do planeta? Lá no início do planeta, bilhões de anos? Pois é, mas o planeta ele era como se fosse mais ou menos uma bola de fogo e a atmosfera dele era um absurdo de venenoso, altamente tóxico. E ao mesmo tempo em que esse planeta, que era milhares e milhares de vulcões, todos em erupção, o planeta ainda estava se consolidando no universo e a atmosfera era gases altamente tóxicos, mas o planeta foi se resfriando e ao tempo que ele foi se resfriando, o próprio planeta foi soltando a água que estava no seu interior e foi possibilitando haver a água que a gente conhece hoje como os oceanos, ok? E aí o planeta resfriando, obviamente que vai aparecer outras situações que vai dar possibilidade de vida. O oceano chega numa temperatura que começa a aparecer as primeiras bactérias ou os primeiros organismos que fazem fotossíntese. Aí sim, os oceanos, bilhões de anos, vão ficar produzindo o oxigênio, soltando na atmosfera, que vai possibilitar essa vida aqui, beleza? Mas vejam só que para isso foram necessários bilhões de anos. Revolução Industrial para cá, pouquíssimos séculos, quase 3 séculos só. E a gente já está querendo acabar com uma atmosfera que o planeta passou bilhões de anos para produzir, para que houvesse a nossa vida aqui. Pense nisso. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, galera, é isso. Nosso planeta precisa dessa atmosfera e também realmente o efeito estufa, ele é um fenômeno natural para que houvesse essa vida aqui, ok? Só que agora vamos falar do ponto negativo dele, que é a grande quantidade de gases poluentes emitidos na atmosfera. Esse que é o problema.
O problema não é o efeito estufa em si, porque ele é natural. O problema são os gases tóxicos que nós, seres humanos, estamos lançando. E, diga-se de passagem, nós lançamos 24 horas por dia. 365 dias por ano. Pense nisso também, beleza? Então, até que ponto o nosso planeta vai suportar isso tudo, né? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, vamos lá. Em condições naturais, o aquecimento do planeta Terra ocorre devido à incidência da radiação solar, que atinge a superfície. Beleza, isso é normal. Grande parte dessa radiação é absorvida pela superfície terrestre. O restante refletido de volta e outra parte menor vai para o espaço sideral, ok? Então, essa atmosfera funciona como uma grande estufa natural, pois os vapores de água, gases e partículas de poeira em suspensão absorvem e retêm parte da radiação solar, mantendo a Terra aquecida. No entanto, porém, a concentração excessiva de gases poluentes provenientes da queima de combustíveis fósseis, das queimadas das florestas, o que eu coloco aqui, hein? Botar azul. Olha só. Porém, a concentração excessiva de gases poluentes provenientes da queima de combustíveis fósseis, queimadas das florestas, pastagens e lavouras pós-colheita, vem intensificando a ação do efeito estufa. E aí, o que é lançado na atmosfera? O CO2, o N2O, o CH, o O3. Então, são vários os gases, metano, então, que vai fazer com que vimos inclusive na aula passada, né? São os poluentes primários e os poluentes secundários que vão ocasionar esse efeito estufa. Então, eles são lançados na atmosfera e esses gases têm maior capacidade de reter calor, mantendo os níveis de aquecimento na atmosfera da superfície mais elevados do que a média. Então, vamos lá. Temos 3 letrinhas, A, B e C. A. O que vai acontecer no A? Os raios infravermelhos do Sol atravessam a atmosfera. Parte dessa radiação é absorvida pela superfície terrestre que fica aquecida. O B. A outra parte da radiação solar é refletida pela Terra, volta para o espaço. Então, isso aqui também é bacana, o B. A C. A radiação infravermelha, esse calor, fica retida pela superfície da Terra, é absorvida pela camada de gases do efeito estufa que envolve o planeta, provocando o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. Então, é como se, vamos lá, AB, normal, luz do Sol, aquece a superfície, esse retorno do calor volta e se dissipa no espaço sideral. O problema, isso aí é normal, natural. O problema é quando você tem uma sociedade humana, que é uma sociedade já muito industrializada, que tem milhares de indústrias, milhares e milhões de carros, mundo afora, jogando poluentes na atmosfera. E aí, né, o que está acontecendo? A luz do Sol entra de novo na atmosfera, na hora que esse calor vai se dissipar, essa camada de gases que a gente joga na atmosfera fala assim, opa, nós estamos aqui, agora nós não vamos deixar você sair. Entenderam? É mais ou menos assim que funciona. Por isso que o nome é efeito estufa, porque essa camada, ela retém esse calor e impede que esse calor se dissipe para o espaço. Beleza? Vamos lá no quadro. Olha só que interessante, o Brasil emite 2,9% dos gases de efeito estufa do mundo. E olha só quem são os meninos que mais emitem
Gases do efeito estufa, China, quase 24% do mundo, tá? Do mundo, do total do mundo. Estados Unidos, 13,6%. Índia, 6,8%. União Europeia, 6,8%. Indonésia, 3,5%. Rússia, 3,3%. Brasil, 2,9%. Então, o Brasil também é um grande poluidor também, tá? Entre os maiores poluidores do mundo, tá bom? Beleza. 51,2% do total é a soma de Estados Unidos, China, Índia e União Europeia. Olha só, vou apagar aqui tudo e mostrar novamente para vocês. China, Estados Unidos e União Europeia e Índia. Esses meninos são responsáveis, esses 1, 2, 3, e a União Europeia, né, que são vários países ali na Europa, correspondem a mais da metade de todo o gás de efeito estufa do mundo, ok? E aí, ó, a gente pode fazer uma relação com a economia desses países. Olha só, novamente, quais são os maiores PIBs em trilhões de dólares? Olha aí, China e Estados Unidos, que também são os maiores poluidores da atmosfera. Beleza? Depois Índia e a União Europeia, 15,2 trilhões, né, de dólares, é o PIB da União Europeia. Então, realmente, a gente volta para esses dois países, Estados Unidos e China, e competem até na emissão dos gases de efeito estufa no mundo. E, obviamente, que isso vai gerar o aquecimento global, tão falado, né? Existe uma relação direta entre o aumento da poluição atmosférica com a elevação da temperatura do globo terrestre. Obviamente que sim. Ao longo do século passado, por exemplo, a temperatura média do planeta subiu 0,8, passando de 13,7 para 14 graus em 2000. Então, isso é preocupante, ok? Olha aí um exemplo clássico, como é que acontece esse efeito estufa. Então, vocês, alunos que são do campo, vocês mais do que eu sabem o que é uma estufa. Tá ali, a gente colocou uma imagem, né, desse planeta que estivesse envolto de uma estufa. Essa estufa tem uma camada ali, depende de com que você trabalha, uma lâmina às vezes de plástico, justamente para absorver aquele calor. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, é mais ou menos realmente isso aí que acontece, tá? Calor bate na Terra, deve dissipar para o universo. No entanto, esse calor, como tem a estufa fechada aqui, ela volta e fica dentro dessa estufa, beleza? Então, isso vai gerar o aquecimento global. Segundo pesquisas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, se a emissão dos gases causadores do efeito estufa não diminuir, as temperaturas deverão subir mais ainda e podem aumentar entre 1,4 até 5,8 graus. Caso essas previsões se concretizem, a temperatura média do globo poderá ser de 18 graus até o final deste século, que seria um absurdo. Beleza? Então, aumento da temperatura em relação à média do século XX, olha só, preocupante, porque só está aumentando essa temperatura, beleza? Isso precisa diminuir. Esse aqui é um gráfico interessante que mostra para a gente os 7 anos mais quentes, anomalias mensais entre 2014 e 2020. Gente do céu, esse gráfico aqui mostra, né, por exemplo, o que está mais em evidência
é o 2016, que foi o ano que demonstra ser mais quente. Beleza? Essas anomalias de calor, de temperatura que variam ao longo dos meses do ano. Beleza? Vou mudar aqui de cor, se bem que está muito colorido ali, mas eu vou colocar de amarelo. Essa parte aqui, ó, entre janeiro e março, foram as grandes anomalias que nós tivemos em relação aos meses mais quentes que nós tivemos. Isso foi em 2016, ok? Então, é um gráfico que mostra para a gente a variação dessas anomalias de temperatura no mundo e, obviamente, que é preocupante porque só tem a tendência a aumentar cada ano que passa, beleza? Isso vai mudar, a questão do aquecimento global, ele não está relacionado só a ficar quente, ele está relacionado à quantidade de chuvas, vamos mudar novamente a cor, quantidade de chuvas, da frequência de tempestades e furacões. Vamos falar sobre isso. Olha, isso acontece aqui na Amazônia. Aqui em Porto Velho, um dia desse teve chuva de granizo. Um dia desse aqui teve tempestade que derrubou, que destelhou casas, que derrubou placas, árvores aqui no meio da rua. Então, isso é preocupante. Por quê? Porque não acontece só aqui em Rondônia, mas acontece em vários lugares do mundo isso está acontecendo. A gente vê isso nos telejornais. Um dia desse foi lá no sul do Brasil, uma tempestade absurda. Então, isso não é, obviamente, de forma natural que acontece. Isso já são os efeitos causados pelas consequências de nossas ações ao longo de décadas, de séculos, né? Os séculos já. Então, isso acontece na Índia, na China, Estados Unidos, Brasil, América e todo o planeta, ok? Imagina se nós pudéssemos fazer um jornal só de meio ambiente, mostrando as catástrofes que tem no mundo afora. Interessante, né? Eu acho que ninguém pensou ainda em fazer um telejornal desse jeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, né? São nevascas, olha só, geadas fora de época, secas mais severas registradas em várias partes do mundo, são alguns indícios que muitos cientistas apontam como sendo consequências diretas do aumento da temperatura do clima da Terra. Embora imprevisíveis, as consequências do aquecimento global podem provocar alterações no clima e, por conseguinte, nos ecossistemas. Os ecossistemas vão ser, como já estão sendo afetados, né? Podem desaparecer florestas tropicais e temperadas, mudança na distribuição geográfica das doenças, derretimento das geleiras polares, aumento do nível do mar. Em regiões onde o clima fica mais quente e úmido, pode ocorrer proliferação de insetos. Olha só quanta coisa pode acontecer se a gente mudar 1 grau que seja no clima terrestre, ok? Estados Unidos emitiram quase 1/4 de CO2 do mundo desde 1850. Quem mais emitiu neste período em porcentagem do total do mundo? Estados Unidos é o campeão, ok? É o campeão de poluir a atmosfera. Alemanha, Reino Unido, Japão, França, Canadá, Itália, Austrália, Espanha, Bélgica e Holanda. O que estes países têm em comum? O que esses países têm em comum? Muito bem, eu ouvi alguém falar aí. São países desenvolvidos. É o norte desenvolvido. Beleza? Não só desenvolvidos, como são as consequências desse desenvolvimento, eles serem altamente industrializados.
ok? Obviamente, se tem muita indústria, vão poluir mais, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, meus queridos, olha só que interessante. Só países desenvolvidos. Não aparece nenhum do sul subdesenvolvidos em relação ao CO2 emitidos no mundo desde 1850, beleza? Consequentemente, a gente pode demonstrar para vocês que isso aqui está relacionado também à própria Revolução Industrial. São países que se industrializaram bem mais intensamente desde a primeira Revolução Industrial, ok? Emissão de CO2 de mais de 150 países, que representam 48% do total desde 1850. Quem mais emitiu em porcentagem do total no mundo? Aí aparece China, aparece a Rússia, a Índia, aqui já começa a aparecer países em desenvolvimento, né? Ucrânia, Polônia, África do Sul, México, Irã, Coreia do Sul e Brasil. Então, a gente tem aí, são os 48%, né, que faltou do gráfico anterior, ok? Esses aqui são os que mais poluíram, né, o mundo, e esses restantes da parte azul aqui está nesse outro gráfico, beleza? E agora um mapa mundi mostrando aí, ó, informação já do nosso tempo aqui, ó, 2021. Então a informação, olha só o trocadilho, quentinho, muito quente mesmo. Olha só, Canadá registrou 49 graus de temperatura, foi o 6º ano mais quente já registrado. A Itália, 48 graus. Gente, olha só, Marrocos 49, Tunísia 50 graus. Estados Unidos teve o recorde mundial, 54 graus. Oman 51, Taiwan 40. Então, galera, essa aí é realmente uma imagem que a gente mostra para vocês e que demonstra essa preocupação que a gente tem que ter com o nosso planeta. Vários países do mundo registrando temperaturas altíssimas. Beleza? Então, fica a dica. Preservar sempre, manter o nosso país, nossas florestas saudáveis e fazer a nossa parte. Beleza? Forte abraço, daqui a pouco a gente volta. Tchau.